Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo do Evangelho. Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Nossa leitura é uma letra da música Herança, do Alan Filho, porque hoje nós vamos falar sobre as perguntas e essa música tem várias perguntas interessantes. Aí ele começa perguntando assim: já te deste conta de que és herdeiro? Já te deste conta da riqueza a te esperar? Mais do que a fortuna do mais rico homem, mais do que um nome de um rei em seu altar. Como ser, ó Deus, um herdeiro seu? Como ter em mãos a herança de viver? Como ser mais eu, se eu não sei quem sou? Se o mundo herdou a pergunta se fazer: como ser, ó Deus? E sempre me respondeste, apenas não quis notar, que já era herdeiro seu, embora eu vivesse sem querer acreditar. Sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu, e sempre tive em mãos a herança de viver. A verdade, então, nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que herdo o seu amor. E sempre me respondeste, apenas não quis notar, que já era herdeiro seu, embora eu vivesse, sem querer acreditar. Sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu, e sempre tive em mãos a herança de viver. E a verdade, então, nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que herdo o seu amor. Porque sei que herdo o seu amor. Então, hoje nós vamos falar muito sobre perguntas, né? Então, nós vamos fazer a nossa prece nesse sentido de estarmos aqui sempre nos questionando sobre as nossas questões, sobre os nossos vícios, avaliando sempre nossas virtudes com humildade, com amor, sabendo que somos herdeiros do amor de Deus, somos co-criadores com Ele, que Jesus possa nos amparar, que os amigos do Centro Espírita Francisco de Assis possam estar conosco, nossos mentores, para que o nosso estudo seja cada vez mais um ponto de partida, um momento de reflexão, para que possamos cada dia caminhar nesse sentido de estar com Ele o tempo todo. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então é isso, né? A gente está mais aí num estudo minucioso do Evangelho de Mateus, no capítulo 16, naquela passagem que é conhecida como fermento dos fariseus e dos saduceus, e ela acontece entre os versículos 5 e 12, sempre baseado no livro de Uberaba, do Aloysio Elias. Então, nesse momento nessa passagem, Jesus, após a multiplicação de pães e peixes, ele convida os discípulos para irem para outra margem do lago, né? Que tem essa simbologia de você mudar a vibração, de sair de um lado para o outro, né? Lá no Lago de Genezaré. E eles já estão dentro do barco nesse momento e percebe-se que os discípulos estão assim com algum desconforto, com algum cansaço, algum problema emocional, alguma coisa não está bem ali. Eles estão se sentindo incomodados com alguma coisa. E aí eles alegam, né? Deve ser porque nós esquecemos de trazer os pães, estamos com fome. Mas Jesus deixa claro que o pão, né? Talvez até eles mesmos soubessem isso. Mas o pão que eles esqueceram não era o pão físico, mas o pão espiritual. E os discípulos sabiam, né, de que Jesus falava, porque já tinham participado com ele naquela reunião com os fariseus, que eram antipáticos a Jesus, que eram antipáticos aos discípulos também. E aí Jesus, o que Jesus faz? Jesus deixa eles. O livro de Jesus na História, eu gosto por causa disso. Inclusive, o primeiro capítulo faz isso. Eles estão lá, todo mundo conversando à vontade. Aí o capítulo começa assim: quando Jesus vê que a conversa não está muito edificante, que começa a falar mal dos outros, começa a criar situações mais constrangedoras, aí Jesus entra, ele conta uma história que vai ter um significado. Sempre, todo o livro de Jesus no Lar é assim. Então, Jesus sempre deixa eles soltos um pouquinho, como, né, igual quando você está pescando, né? Você solta a linha para o peixe andar, aí de repente na hora certa você puxa. Então, mais ou menos, Jesus é um pescador, né? Então, Jesus vai falar com eles: olha, acho que vocês têm um negócio errado aí, não é a falta de pão espiritual, nem pão, mas o problema é vocês terem trazido para dentro do barco o fermento dos fariseus, não é?
Então, eles estavam fazendo o quê? A pergunta errada. Por que que eles estavam assim? Não é? Então, todo o livro dos Espíritos é baseado nesse método. Jesus sempre faz uma pergunta, assim como Sócrates também, e o livro, e não é à toa que o nosso livro, o primeiro livro da doutrina, é o livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas. Que é interessante, não é às vezes saber fazer as respostas, mas como perguntar. Que é isso às vezes que a gente não sabe, né? Qual pergunta que você tem que fazer nesse sentido, né? Então é todo o porquê. E o nosso versículo de hoje vai dizer o seguinte, que porque existe. A semana passada nós estudamos o porquê junto, né? Todos juntinhos. Hoje nós vamos estudar o porquê separado, porque aí o porquê é uma afirmação junto e o porquê separado é uma questão, uma pergunta, né? E aí diz o seguinte, ó, Mateus capítulo 16, versículo 8 de hoje. E Jesus, sabendo disso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, que não tendes pães? Não é? Então, no versículo passado, eles estavam lá debatendo entre eles e concluíram que estavam com aquele desconforto porque não tinha pão, ou porque tinham esquecido do pão. E no versículo de hoje, Jesus está o quê? Perguntando para eles se era essa a pergunta que eles tinham que fazer ou outra. Porque estão exatamente pensando isso, ó. Vocês estão falando sobre a ausência de pão, mas esqueceram o quê? Da presença do fariseu. E a gente faz muito isso, né, Neuzélio? Você às vezes tem muita aquisição espiritual, mas continua teimando com os vícios anteriores, né? A Então, gente acha que o desconforto vem de um lado e sempre ligado, né, ao material, mas o nosso desconforto é o espiritual, né? A nossa dificuldade que a gente tem de aceitar as coisas e ver as coisas sobre o aspecto espiritual. No dia que a gente conseguir fazer isso com mais serenidade, a gente vai entender melhor o porquê das situações, né, que a gente vivencia como mecanismos de aprendizagem. é. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que trabalha muito, mas uma pessoa que tem muito serviço mesmo, você vê que ela tem tudo. Aí me falou que no final do dia toma, para dormir tem que tomar remédio, não sei quantos remédios. Eu falei, como que uma pessoa trabalhou o dia inteiro, está cansada, por que que ela não dorme? Ela tinha que fazer essa pergunta para si mesma, porque o cansaço dela, o corpo precisa descansar. O que está acelerado então? É a pergunta errada, né? Pergunta errada. Porque o cansaço físico tinha que te colocar na cama, né? Para dormir. Mas não, não dorme, né? E aí ele fala, né, que para um bom entendedor, um pingo é letra, né? E os 10 mandamentos já são suficientes. Outro dia também estava conversando com uma pessoa falou que tem armas em casa, e que um homem tem armas em casa e que está praticando tiro ao alvo. Aí eu fiquei pensando que uma pessoa religiosa, uma pessoa que eu sei que frequenta uma religião, não é espírita, não. Mas, assim, é praticante mesmo, entendeu? Uma pessoa que vai, que ajuda na igreja, que ajuda quando tem evento, sempre vejo a pessoa lá e tudo. Aí eu falei assim, gente, que parte que ele. Aí eu falei, mas por que que você está? Ah, porque se o ladrão chegar, eu vou matar ele. Eu falei, poxa, que parte que será que ele não entendeu do não matarás, né? É tão claro, né? Não matarás. Só isso. Simples assim. Mas ele acha que ele tem o direito de matar o ladrão que está entrando na vida dele. Então, como é que a gente faz a pergunta, né? Faz, questiona errado as coisas e aí chega a conclusões erradas, não é? Então, ele fala, né, que já lá, os 10, por exemplo, o Gesiel, né, que é o Estevão, do livro Paulo Estevão, ele não conhecia Evangelho, ele só conhecia os profetas, Isaías, a lei de Moisés, mas já foi capaz de fazer o quê? Perdoar o homem que mandou assassinar o seu pai. Então, o nosso maior problema é, o conhecimento das leis, da vida ou a persistência no crime?
Porque se você conhece a lei, mas você persiste em quê? Em atender os seus Ser interesses teimoso, pessoais, né? A teimosia, né? rebeldia. É onde que ele fala que vem, né? As leis, né? Você tem um advogado corrupto, um juiz corrupto, um promotor, um desembargador corrupto, porque ele conhece a lei, ele conhece, né? Mas ele não usa nem para si mesmo, ou principalmente para si mesmo, né? Quando é alguém dele ou da família dele, aí ele vai arrumar uma justificativa para que aquilo aconteça. A Complicado, né? gente tem essa falsa ilusão, né, de que o conhecimento ele é garantia de honestidade e até mesmo para nós espíritas, né, porque a gente às vezes estuda, lê, aí você fala, eu conheço a doutrina, mas a gente ainda continua errando. E não é por falta de conhecimento, porque assim, ainda que o nosso conhecimento ainda seja pequeno, mas é um conhecimento baseado numa fé raciocinada, num equilíbrio. A própria doutrina, quando fala, é o consolador, então, assim, os ensinamentos que ela traz para a gente deveriam ser consolo para a vida da gente. E aí a gente se perde achando que tem conhecimento, mas na hora da prática, da aceitação, de ter uma vivência mais tranquila, em função desse conhecimento que a gente tem, a gente continua errando. Então, é a mesma situação dos discípulos lá naquele momento que Jesus, né? Vocês conhecem tudo isso, vocês fizeram, mas e aí, como é que vai? Só que a gente continua assim, achando, nós, no nosso caso, né? Ah, eu vou ao centro 3 vezes por semana, eu leio um livro por mês, eu vou a congressos, mas e aí, o que que você vai alegar quando chegar o momento da sua, digamos assim, né, prestação de contas, né, onde você vai estar realmente voltado para esse entendimento assim, o que que eu fiz da vida, desse período de vida que eu tive, onde as experiências foram, para mim, agentes de mudança, que era para eu encarar a vida sobre outro aspecto. E a gente só continua na base da superficialidade, né? Sem voltar. Eu achei muito bonito que ele fala das questões das perguntas, que a gente tem sempre que fazer essa pergunta, né? E que o próprio livro dos Espíritos mostra para a gente o quanto que é, é aquilo que eu falo, cada vez que eu leio o livro dos Espíritos, aí eu fico impressionada com as respostas. Mas as perguntas são São de uma fantásticos. inteligência, uma coisa fora do comum, porque elas são objetivas, diretas, e elas não deixam margem à dúvida. E quando, através da pergunta, os espíritos colocam uma situação, ele faz uma segunda para Pergunta para explicar resposta, melhor né? aquilo, né? Então é muito bonito. O que falta para a gente é isso. Por que que eu estou tendo determinadas escolhas na minha vida? Por que que eu escolho comer demais? Por que que eu escolho falar mal do outro? Por que que eu escolho praticar tiro-alvo? Né? Então, assim, são perguntas É o que realmente. ele fala, né? Que tem que fazer Bom, essa interpretação de texto mesmo, né? E aí, porque eu me exato. lembrei na questão de interpretação de texto, quando né, você está na escola mesmo, né? Você fala uma frase, vamos ver, vou pensar aqui, ó. Eu matei meu tempo hoje, sei lá, assistindo 10 episódios de uma série nada a ver. Aí você vai, vamos ver. Qual que é a pergunta primeira que você faz para perguntar? Você faz perguntas, né, para interpretar. Isso é coisa básica de escola. Quem? Quem é o sujeito da frase? Eu. Não tem jeito de ser outro. Qual é o verbo? Matei. Matei? Como eu matei? Não matei. Eu não matei ninguém. Mas matei o tempo. Né? Matou o quê? Ah, o tempo. Como? Por quê? Quando? Olha, uma simples frase, né? De uma coisa que eu acho que todo mundo faz. Você Os tem uma série que desdobramentos você são começa a inúmeros. assistir, é interessante, que você gosta. Você vai assistir lá 3 ou 4 episódios, sei lá. Tem gente que assiste a noite inteira, eu não faço isso, mas.
pode acontecer, né? E aí você vai fazer essa perguntinha: o que que você podia ter feito de melhor nesse tempo. nesse tempo? Que aí depois você vai dizer assim: não, eu não tive tempo para fazer isso, não tive tempo para fazer aquilo. Por quê? Porque você matou o seu tempo com coisas que não eram interessantes, que não trouxeram boas vibrações para você, que não trouxe uma boa sintonia, que não te trouxe sono, um bom sono, ou te trouxe um sono agitado, Agitado. porque às vezes você até dorme, mas não dorme bem, que dorme com aquilo na mente, né? Com aquela coisa de agressão ou, ou de sexualidade, qualquer coisa assim, que vai atrapalhar a qualidade do seu sono também. Não é só o fato de não dormir, né? E aí, Então, Rita, a gente volta assim, não basta a gente ter esse conhecimento, porque a doutrina mostra para a gente a importância de se preparar para dormir. E a gente não tem o conhecimento a respeito disso. Se você lê, tá é, lá, prontinho, mas né? você Aí dá o que conta que de você fazer. faz? Não faz. E aí é aquilo que você fala. Se quando você fica assistindo aquela série, o seu psiquismo não tem como você fazer assim. Não é uma coisa que você desliga a televisão e que seu psiquismo também desliga na mesma hora, não. Por isso que a gente tem que ter essa consciência, assim, do quanto que é importante a gente entender esse ensinamento da doutrina, mas trazer para nós, em termos de autoconhecimento, e agir em consonância com ele. Porque se eu continuo achando que eu desligo a televisão, eu estou desligada daquelas situações ali imaginárias e tudo, não, eu vou revivendo isso. Fica na E sua a tela doutrina, mental, né? na tela mental. E a doutrina mostra isso para gente, em termos de conhecimento, mostra. E o que que a gente faz com ele? Não faz as perguntas certas. Quer ver, ó? Aqui no livro Ave Luz, tem um texto que chama Compreensão. Justamente é porque é o Felipe. Aí o Felipe, que é aquele discípulo que é muito perguntador, que ele era muito questionador, fazia as perguntas que as pessoas às vezes não queriam fazer, mas não tinham coragem de fazer, né? Então ele está assustado em virtude de vários incidentes acontecidos em Betsaida. É como a gente fica às vezes, né? Nossa, como é que o mundo está horrível, está dando assalto, está dando isso, está dando aquilo, as pessoas estão com fome, o mundo está de perna para o ar, né? Aí ele fala, ó, é certo que ele saía dos encontros com Jesus fortalecido na fé e no modo pelo qual entendia a vida. Quer dizer, ele tinha aqueles encontros ali na casa de Pedro com Jesus e saía bem, saía feliz. Mas ao se envolver na atmosfera dos homens que negavam as verdades do Espírito, sentia-se comprometido com determinadas dúvidas. Então, quer dizer, ele tinha essa dúvida, que ele é o que a gente faz, né? Você vai no centro, você está numa reunião, você fez um miudinho, você está bem. Aí só que parece que você vai perdendo a sintonia, né? Você vai se distanciando daquilo. Então, é isso que ele está reclamando aqui. E aí ele pergunta assim, ó, ele vai pensando, ó, será que a mente, principalmente a minha, você vê que ele faz essa pergunta para ele, pode se comparar ao estômago cheio que depois de certas horas torna a pedir comida? Ele compara o quê? Com o estômago, né? Aí de repente ele ouve um barulho de umas ovelhas que estavam brincando e uma delas chega até, passa por ele, ele tem um instinto assim de agarrá-la. E começa e o animal reage, fica quietinho, né? Então, ele estava compreendendo a doação de carinho e retribuindo com o que ele podia dar, que no caso era muito. Então, a própria ovelha, pelo instinto dela, passou Aí, ó, ele vai chegar em Jesus. Aí ele fala assim: Mestre, pode nos explicar a todos e principalmente a mim? A pergunta é para ele, ó. A instabilidade da compreensão, porque você sabe algumas coisas, nem dá conta de fazer ainda, mas você vai fazer o quê? Cobrar que os outros o façam. Aquilo que você ainda não dá conta, ó. Aí Jesus diz, ó, quando pretendes levantar uma casa, primeiro cavas as valas, para que acolham o alicerce. Depois que este já está familiarizado com a argila, que vem as paredes, pedindo base para suportar o peso. Aí vai mostrar a construção de uma casa. Só por fim aparece o telhado, que é a vivência e o tempo chancelando a segurança daquilo que aprendemos. Então, é do tempo, né?
Se não fossem os contrastes, Felipe, que encontramos no dia a dia, como provar a nós mesmos se aprendemos as lições da vida? Quer dizer, que é isso, realmente, nesse momento você pode se comparar. Você vê o outro fazendo alguma coisa, tudo bem, ele está no tempo dele. Aí ele vai falar para o final aqui, ó. Felipe, a compreensão é mais ou menos aquilo que pensas quando podes dedicar alguns instantes à ovelha que ficou órfã ao nascer, conquanto tal atitude seja fácil. Onde a compreensão é mais difícil, Felipe, é diante da maledicência. E quando somos ofendidos e caluniados, sem revolta, o coração nos obriga a transformar os nossos sentimentos em perdão, um perdão que não exige condições. Nesses momentos, por vezes, perdemos o ambiente da segurança, assimilando a violência, a intolerância dos ignorantes. E se fizermos a justiça que a razão nos pede, passamos a pensar do mesmo modo de quem nos injuria. E aí, a semente de Deus, que procurava terra fértil na área do coração, é retirada pelos ventos da invigilância, deixando o agricultor à espera de outras oportunidades para semear. Quer dizer, quando você perde essa compreensão, né? O mal maior, mesmo no seio dos que estão despertando para a luz, é dar querendo receber, perdoar esperando perdão, sorrir porque precisa receber um sorriso. É dar pousada a um viandante pensando que o destino poderá colocá-lo viajando também. É amar pensando primeiro no amor que poderá receber em troca. Então você faz um estudo, você tem essa expectativa e começa a exigir dos outros aquilo que nem você pode dar. Então, a pergunta que se faz é essa mesmo, né? Até, eu acho que a minha pergunta principal, para mim, pelo menos, é essa. Por que que a gente não consegue compreender o mundo do jeito que ele está? Sabendo, né, que essa é a condição evolutiva do planeta mesmo, né? Todos os nossos estudos mostram isso, né? No livro da Esperança, e complementar isso tudo que você falou, tem um capítulo 79, que o título do capítulo é Estudo Íntimo. Aí o benfeitor esclarece para a gente o seguinte, que em determinado momento, não mais entraves decorrentes da calúnia e perseguição, que a princípio o que incomoda a gente é o que vem de fora, né? É calúnia, perseguição, é o julgamento do outro. Mas vai chegar um tempo que a gente vai entrar numa situação, o desgosto e a inconformidade a se levantarem de nós contra nós. Insatisfação, arrependimento tardio, autopiedade. Em muitas ocasiões, desertamos do bem quando se fazia imprescindível demonstrá-lo. Falamos ou distraímos-nos no momento preciso de vigiar ou vencer, e sentimos deprimidos, arrasados. Aí fala, mera obrigação analisar os nossos atos, examinar a consciência, meditar, discernir. Entretanto, é forçoso cultivar desassombro e serenidade constantes para retificar-nos sempre, adestrando infatigável paciência, até mesmo para conosco, nas provações que nos corrijam ou humilhem, agradecendo-lhes lições. Então, a importância de se fazer a pergunta certa, porque não é um julgamento que vem de fora. Vai chegar para todos nós esse momento em que nós mesmos vamos estar de tal modo, né, incomodados e pacientes, e o quanto que vai ser necessário essas perguntas mesmo, que a gente precisa fazer para nós, Uma compreensão para nós mesmos, né? para nós mesmos, né? Diante da Para que nossa a própria consciência. para que a gente realmente consiga vencer com paciência e serenidade as dificuldades que hão de surgir aí na nossa vida. Então, essa questão das perguntas certas para nós, isso aí é uma coisa que a gente tem que pensar, né? E ele vai trazer aqui, Jesus convidava os discípulos a fazerem perguntas a si mesmo, né, que é o que acontece, né? Então, a referência cruzada primeira que ele traz é João 1,38, que diz assim, voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes, que buscais? E disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras?
Uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Quem é Jesus? Onde que ele mora? Porque é aquela questão que ele fala, né, que devia ter no centro a palavra lá, que buscais? Eu diria É também, o o que que ele diz também. trazeis? O que trazeis, o que buscais? Por quê? Porque ele fala, é uma criança, uma adolescente. Se você perguntar para o adolescente por que que ele vai no centro, ou na igreja, ou sei lá o tempo que ele for, ele vai porque a mãe dele manda, porque ele é obrigado a ir, né? Normalmente ele não, né, vai muito satisfeito, né? Mas e a gente que é adulto, ou que se diz adulto? Nós vamos para quê? Por quê? Vamos buscar? E se buscamos e encontramos, o que que a gente faz com aquilo que a gente encontrou? O que que a gente traz? Eu gostei da ideia que quando ele fala assim, que a gente acha que Jesus mora no centro espírita, né? Ou É, na igreja, ou ali. Mora e não mora, né? Porque na também, realidade ele né? está em todo lugar. Mas é a nossa responsabilidade de estar só ali naquele momento e achando que é aquela postura, né? Eu acho que o conhecimento, a elevação precisa só ser ali, naquele local. E a gente esquece que o templo está em nós mesmos e em todos os lugares. A nossa Então, vigilância acaba no último degrau do centro. aí quando a gente sai de lá, né? A gente se depara com as dificuldades, com os desafios, e aí a gente esquece que Jesus O, está nos acompanhando ali, né? Sempre. a pessoa que está assistindo lá pergunta para o Luiz, né? Quando nós vamos deixar de ser criança? E quando ele responde, né? Quando nós soubermos fazer as perguntas certas. Como Paulo, né? Paulo, quando, né, em Damasco, quando dá aquele clarão, a primeira coisa que ele pergunta é quem és? Né? Quem é Jesus para ele? E nesse momento aí, em seguida, logo no ato, ele já fala, o que queres que eu faça? E eu fiquei pensando De assim, joelho, será né? que a gente já sabe quem é Não, Jesus? o Nil fez uma palestra uma vez sobre quem é Jesus, que, nossa senhora, aquilo incomodou, porque ninguém sabia dizer, né? E foi só perguntando, perguntando, quem é Jesus? Quem é? Ah, tal. E a gente não sabe mesmo, né? Ah, porque se soubesse, já seríamos espíritos evoluídos também, né? Então, a gente tem que entender que a gente realmente não sabe, né? E aí, na referência cruzada, Mateus 16:15, Gostei também quando ele, desculpa, te cortar ah, só um minutinho, lembrando de Eurípides, Bezerra, né? Que é, eles eram espíritos altamente inquiridores, o tempo todo faziam perguntas. Porque quem quer evoluir, ele tem que buscar fazer perguntas. Porque é através das perguntas que as verdades vão se descortinando. Se a gente é uma pessoa com a mente. Aí eu falo assim, é preguiçosa, né? importante a gente ter uma mente inquieta nesse sentido, de não Curiosa, estar né? A acomodada às curiosidade. situações do mundo, em termos de curiosidade, né? Agora, se a gente não faz isso, a gente vai ficar estacionado no tempo, no espaço, né? É, uma Então, é curiosidade importante produtiva, dessas né? Uma perguntas. curiosidade interessante, inteligente, produtiva, de aprender algo que realmente preste, que vale a pena, né? Por que que importa para a gente saber isso? É a grande questão, é o tempo É. todo. Porque quando eu vou para o centro, ou quando eu vou para qualquer casa religiosa, o que que eu estou buscando? E o que importa para mim saber o conhecimento que eu vou conseguir lá vai trazer para a minha vida. Que Aí não é utilidade só, tem, né? não. Qual é a utilidade? Isso mesmo. E como que você vai botar em prática? Porque às vezes é útil, até é útil, mas você aprendeu, mas não colocou em prática, então não adianta nada. Não adianta você se formar numa escola que te ensine a fazer seja lá o que for, seja engenheiro, médico, professor, e depois você não exercer a profissão. Fica lá toda a vida fazendo curso, depois pós-graduação e doutorado de aba 4, mas você não coloca O que que aquilo em você vai prática, fazer com isso? né? E aí ele vai numa Se outra a leitura. gente, se a gente não se perguntar, né, por que que importa para mim saber o mal que eu realizo? Por que que eu tenho que buscar isso? Por que que esse conhecimento é necessário? Porque se eu não souber que existe isso tudo em mim, eu não vou ter ânsia de mudança, de progresso.
Verdade. Aí ele usa outra referência cruzada de Mateus, né, que diz: E vós, quem dizeis que eu sou? Né? Então, quer dizer, primeiro ele pergunta quem a multidão pensa que ele é, e depois quem é Jesus para eles. E aí Pedro, a princípio, o capítulo é conhecido, né, do Boa Nova, que primeiro, a princípio, Pedro responde bem, né? Ah, tu és o Deus vivo, né? O Cristo de Deus vivo de Israel. E aí Jesus fala, ah, que parabéns, Pedro, porque você não foi a carne que te falou, né? Foi o Espírito e tal. Então, Pedro fica todo orgulhoso mas logo em seguida, bem no mesmo capítulo, quando Da Jesus começa a escorregada, né? falar das questões da Crucificação, né? crucificação, aí ele já fala assim, ó, mestre, que isso? Você vai ficar falando isso? Você está assustando o pessoal e tal, né? Aí Jesus já fala, como é que Jesus fala com ele? Sai para lá, Satanás. Quer dizer, olha, num minuto anterior, ele entendeu e em seguida, praticamente, ele já escorregou, né? Então, a gente tem que ser esse espírito mesmo, né? Curioso, mas para aprender aquilo que serve, né? E agora a gente vai ver a pergunta 919, né? Que a gente está falando de perguntas, desculpa, da necessidade de fazermos perguntas, e vamos lá na 919 do Que é Livro dos Espíritos, famosíssima, né? Que, conhecidíssima, né? Livro de. é, que todos nós sabemos assim, me- é, De, é, verbalizá-la com é. uma Falou que tranquilidade. ainda você fala Santo Agostinho, todo mundo sabe o que Santo Agostinho mandou fazer, mas É. Qual o ali a gente meio conhece. prático e mais eficiente para aperfeiçoar-se nessa vida, resistindo ante a tentação do mal? Um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. E é isso, a gente tem que saber o que tem errado na gente para a gente consertar. Se a gente não sabe o que tem, então não tem nem como trabalhar essa questão. Então nós temos que deixar, né? Eu tenho que ter o desprazer de perceber determinadas situações, para quê? Para que eu consiga transformá-las, né? Ressignificá-las. E aí ele continua, né? Compreendemos toda a sabedoria contida nessa máxima, mas a dificuldade é precisamente a de conhecer a si mesmo. Qual o meio que se chega a isso? Para se chegar a isso, né? E olha como é que, e quando ele fala o meio prático e eficaz, é para não deixar dúvida mesmo, né, Rita? O que é É que a gente tem prático, que né? fazer? É prático. E quando Kardec faz essa segunda pergunta, né, ele se coloca realmente no lugar do leitor, de quem fez a primeira, para não deixar margem a dúvidas. Então, é quando você pega um ensinamento, você vai ruminando, refletindo, para entender realmente como que vai fazer isso. Fazer perguntas constantemente para si mesmo, nas suas ações diárias, o que você fez e em qual situação que você ficou irado, com raiva, com mágoa. E o tempo todo a gente questionar. Porque às vezes você deixa passar sem fazer essa reflexão, aí você não vai percebendo que você está errando, está escorregando, está tomando decisões precipitadas que não são as mais acertadas, né? E Santo Agostinho fala justamente: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim do dia, eu interrogava minha consciência, refletia o que havia feito e me perguntava se não faltara com algum dever. Só essa primeira frase, assim, eu acho que dá uma bela reflexão para nós, né? Em que eu estou deixando de cumprir o meu dever? É. Com quem E convive comigo, tão de próximo, com a sociedade? nas empresas a gente aprende um método, tem um método que fala que é tipo assim, você faz uma reunião e você coloca plaquetas assim, né? É o quê? O que que precisa ser feito? O quê? O que que é? É a pergunta primeiro. Por que que precisa ser feito? Também é uma pergunta interessante. Como vai ser feito? Quem vai fazer? E em que tempo vai fazer? E depois as avaliações. Então tem um processo todo que eu já não me lembro mais, se eu tivesse me lembrado, eu teria pego. Mas é as perguntas. Para quê?
Uma coisa que você tem que se perguntar muito é o para quê, não só o porquê, mas para quê também. E aí, às vezes, você vai fazendo coisas que você nem se percebe. Eu vi um texto interessante essa semana, eu até copiei, quer ver? Porque ela fala assim: fazemos as coisas esperando uma gratidão. A gente faz muita coisa esperando o quê? Que a pessoa seja grata para você. E você quer ser o quê? Reconhecido e admirado. E ela fala assim: sabe por que as pessoas não reconhecem o que você faz por elas? Olha só. Porque na primeira vez que você fez alguma coisa, isso gerou gratidão. Você fez a primeira vez, a pessoa ficou grata. Na segunda vez, você gerou a antecipação e ela fica imaginando se vai receber de novo. Na terceira vez, você já gerou a expectativa e a pessoa espera receber de novo. Na quarta vez, você gerou um mérito, ou seja, ela acha que já recebe, merece. A pessoa sente que merece, que você está dando e quer continuar recebendo. Na quinta vez, você gerou a dependência. Essa pessoa já não consegue mais viver bem sem o que você está dando a ela. Ela já está viciada em você satisfazer as necessidades dela. Na sexta vez, você percebe que não tem reciprocidade, que não é reconhecido, que nunca recebe nada em troca. E aí você fala assim: não, vou parar de dar. Aí aquela pessoa que já está viciada, que você criou, fica inconfirmada, ressentida com você, porque para ela você está tirando dela o que ela tanto precisa e que você tem a obrigação de dar. Aí ela passa a te odiar. O que você parou de dar, o que você mesmo fez ela acreditar que merece. Então você precisa saber o limite do quanto você pode dar, porque o outro não tem limites para receber. Olha só. Como que você mesmo criou uma situação Cria situações. tentando ser bonzinho, que bonzinho, né? Jesus era bom, bonzinho não. Então, ser bom. Eu acho que na nossa carência afetiva, você quer fazer tudo pelo outro para se sentir reconhecido. E Porque aí você queria que ele você fizesse vai para você também, exagerando, né? deixando de ter equilíbrio, porque você quer esse reconhecimento, essa recompensa. E aí, como você vai atropelando tudo, é aquilo que você falou. No final, lá, o outro está achando que você está fazendo pouco, né? E Então, a a culpa vida foi de é o quem? equilíbrio, né? A Nossa. culpa é sua, que você que criou essa situação de deixar que ele achasse que ele merece aquilo tudo. Porque insistiu, Isso é muito comum, né? Nas relações de mãe com filho, né? Porque se a gente não estabelece limites, o tempo todo eles estão esperando que você faça. E você vai fazendo, porque de um jeito ou de outro você vai se sentindo assim, criando aquela dependência do filho com você. Porque, no fundo, aquilo te dá poder. É aquilo que eu falei no trabalho de ontem. Você faz alguma coisa, mas você está tratando o outro ali como uma marionete, porque na medida que eu faço, eu espero recompensa. E aí as relações vão ficando tumultuadas. Então, sempre a gente fazer perguntas: o que que eu estou fazendo em excesso? O que que eu estou deixando de fazer? O que que eu preciso agir assim com equilíbrio? E essas perguntas, só nós mesmos também vamos ter as respostas, né? Porque é muito comum para nós espíritas a gente achar que o espírito vai nos dar orientação e ninguém no mundo vai te dar as respostas que você mesmo precisa estudar e compreender. Não e, tem pronto, às não é vezes uma até não, receita de bolo, né? às vezes até uma coisa mínima, por exemplo, eu não aceito que faça meu prato de jeito nenhum. Meu prato eu faço, eu tenho essa independência. Aí a mãe fazer o prato do outro como um gesto de carinho, de vez em quando, eu vou fazer seu prato, né? Uma mãe fazer o prato do seu filho. Mas quando isso se torna uma rotina e uma obrigação, quer dizer, a pessoa não pode nem escolher o que, quanto, o que ela quer comer e como ela quer dispor. Que tem uns que gostam do feijão do lado, outros gostam do feijão em cima, não é? Vamos dizer, na nossa cultura de arroz com feijão, né? Tem um que gosta de separadinho, come separadinho, tem gente que mistura tudo. Cada Uma pessoa tem, salada primeiro. né? Bota salada, não bota salada, come a salada depois. Você não dá o direito da pessoa de escolher isso, cria uma dependência, não é?
Então, e aí, mas de vez em quando, como um ato de carinho, é válido, mas como um ato obrigatório, eu não aceito de jeito nenhum. A pessoa tem esse direito, né? E uma coisa que ele fala também, que as perguntas que a gente tem que fazer, em algumas vezes, gente, a gente não faz porque elas são inconfessáveis até mesmo para nós, né? É, tem pergunta que só O dá para fazer que quanto que é você. difícil para nós encararmos quem somos. Então, o quanto que isso aí é complexo, né? E até Verdade. mesmo quando você faz uma psicanálise, faz uma terapia, o terapeuta vai te dar alta na hora que você mesmo for capaz, né? Porque o tratamento é o seguinte, ele te induz, né, com perguntas, né, a ter um entendimento daquilo que você é. Então, no dia que você mesmo souber fazer essas perguntas, você não tem essa dependência dele mais. E a nossa coragem tem que ser justamente para quê? Para multiplicar as perguntas. Quanto mais eu multiplicar essas perguntas, mais eu vou ter nesse conhecimento a respeito de mim mesma, né? É igual ele fala, né? Por que que você se casou? Para ser feliz ou para fazer o outro feliz? Qual é a motivação das coisas, né? Por que que você não. Se está difícil ainda, porque você está com a motivação errada. Eu achei interessante, essa semana eu assisti um videozinho do Alberto Aloysio, Alberto Aloysio, não, Alberto Almeida. E aí ele fala da alma gêmea. Aí ele fala assim, que não existe, minha alma gêmea, Deus, aí ele fala assim, olha, não existe a questão da alma gêmea, porque Deus não tem uma outra metade sua em algum lugar. Deus não ia criar um trem pela metade. Deus criou você inteiro, você é inteiro. Você pode ter se dividido de algumas formas entre ego e self, mas não existe uma outra metade sua em algum lugar perdida aí, não. Então, a alma gêmea, essa questão de divisão, eu achei interessante ele falar isso, né? Nada, não existe nada pela metade que você tem que procurar. Você tem que procurar é você mesmo, e quando você se encontrar a si mesmo, é que aí você vai poder encontrar uma outra pessoa que também está inteira, e que aí ela vai se entender com você. Mas não existe isso da alma gêmea, não. E as motivações que a gente faz, tudo, né? Que tem toda a motivação que a gente vem falando muito, enquanto existe um interesse pessoal nisso, que você não perceber que para o outro, né, você deixar de lado o egoísmo e o orgulho e ter humildade, né, e amorosidade para que o outro fique confortável também, enquanto isso não acontecer, você vai sempre atender às suas necessidades e esquecer dos outros, né? Então, esse conhecimento de si mesmo, ele é, portanto, a chave do desenvolvimento individual. E quando a gente tiver dúvidas a respeito, né, indecisos sobre o valor de alguma de vossas ações, perguntai como a qualificareis se tivessem sido praticadas por outra pessoa. Isso é muito interessante também, né? Quando a gente quer estabelecer esse entendimento maior, aí você deve falar assim, mas se fosse o outro que tivesse feito isso que eu fiz, como que eu ia achar? Porque na realidade, assim, nós somos condescendentes conosco mesmo, né? O tempo todo a gente se justifica, nós nos justificamos nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos ainda atrapalhados aí. Mas quando a gente vê esse mesmo sentimento no outro, o nosso poder de julgamento é rigoroso. Então, o outro é um espelho muito bom para a gente analisar a nossa própria fragilidade. Porque quando eu estou vendo aquilo muito grande no outro, então eu tenho a responsabilidade de corrigir em mim, porque às vezes está lá, escondidinho, inconfessável, que eu consigo enxergar nele, mas não enxergo em mim. E é onde que, principalmente ele fala, né, principalmente nessas redes sociais, ninguém vai para uma conversa para ter um diálogo, para chegar a um consenso, mas sempre para disputar, cada um dentro do seu Sua quadradinho, verdade. da sua verdade, e não abre mão daquilo. Então, essas disputas políticas, essas disputas, as questões das redes sociais, todo mundo só querendo para si mesmo, só o desenvolvimento individual de cada um, sem pensar num coletivo, sem pensar no que é melhor para todos e não para um só, é onde o mundo, e a gente também, aí a gente tem que voltar lá no capítulo do Ave Luz, da compreensão, porque a gente também tem que entender que está desse jeito mesmo, né? É a compreensão que a gente tem que ter em relação a tudo.
Aí ele fala que as perguntas devem ser claras e precisas, e Kardec tem um comentário nessa pergunta que ele fala: muitos erros que cometemos passam-nos despercebidos. Se de fato, seguindo o conselho de Santo Agostinho, questionássemos nossa consciência mais frequentemente, veríamos quantas vezes falhamos sem perceber, por falta de examinar atentamente a natureza e o móvel de nossos atos. A forma interrogativa tem algo de mais preciso que uma máxima, a qual muitas vezes aplicamos a nós mesmos. Exige respostas categóricas, por um sim ou um não, que não deixam alternativa. São tantos outros argumentos pessoais e pela soma das respostas podemos supor, olha que interessante, a soma do bem ou do mal que há em nós. Onde que ele fala, né, que o melhor seria que a gente no centro a gente coloca um monte de frases bonitas, que realmente são interessantes, são lindas, mas a gente tinha que colocar mais perguntas para as pessoas responderem. Essa semana, esse dia aconteceu um negócio interessante comigo, porque é o que ele fala, às vezes, eu perguntei, uma pessoa que ia fazer um serviço para mim, não sei nem se era aqui em casa, se era no centro, no asilo, não sei. Aí eu perguntei, acho que nem fui eu, eu estava com uma outra pessoa. E aí eu perguntei, que dia que você vai? Era uma sexta-feira. Aí ele falou assim, que dia que você vai? Ele falou assim, vou no sábado. Aí a outra perguntou para ele assim, então é amanhã, né? Entendeu? Porque sábado podia ser sábado, ou outro sábado, ou algum sábado. Mas como era sexta-feira, sábado é amanhã. Entendeu? Então, quiser. Aí ele ficou assim, aí agora amanhã não tem outro jeito, né? Vai ter que ser amanhã é amanhã mesmo. Então, quando você faz a pergunta certa, aí a resposta vem taxativa, não tem como Preciso. ser bem preciso. É o que ele está falando aqui, né? Não tem dúvida, é sim, sim, não, não. E é onde que Não ele fala que existe, não Freud, existe mais ou menos. ele diz que Freud era indigesto, por quê? Porque fazia as perguntas certas que incomodavam, principalmente na área da sexualidade, né? Então, quando você vai mudar, tem que ter esse desconforto, não tem jeito Tem de que ter você, desconforto. se você não limpar, não Se não tirar tiver poeira. desconforto, Rita, a gente está sendo condescendente com as nossas falhas. O desconforto, um momento de crise, de desconforto que impulsiona a gente para a mudança. Então, incomodou, é necessário Bateu, doeu, toma que ressignificar. é teu, né? Aí ele vai para o livro, né? A Verdade Responde, a introdução, que é Verdade Responde mesmo. As indagações sempre se renovam em toda parte, inquirições da vida no mundo, especialmente as respostas em todas as circunstâncias, foram baseadas nas interpretações pessoais daqueles que as formulam. Então, a gente tem que ver isso, né? Que está tudo muito voltado para as nossas interpretações pessoais, desculpe. É o que eles falam, né? Quem conta a história? Aquele que venceu. Mas você conhece a história do que não venceu? Do que perdeu? Né? Então tudo tem dois lados, né? É. Sábios de todos os tempos e procedências se manifestam no assunto, para reconhecer que as suas teorias ou análises sofrem alterações em suas estruturas, o que nos compete a declarar que mesmo nós, os amigos desencarnados, às vezes modificam informes e concepções no desdobramento das tarefas individuais ou nos eventos evolutivos. Porque é claro, gente, não é uma regra precisa que vai ter aquela rigidez, que a rigidez é contrária ao movimento cristão. O que Jesus espera de nós é o equilíbrio. Agora a gente tem que entender que as situações se alteram em função do processo evolutivo. Então, os próprios espíritos superiores têm esse entendimento a respeito. Agora, essa parte, né, moral, o perdoar, vai ser importante. Foi importante lá na época de Jesus, no convívio com os fariseus, é importante hoje para nós, vai ser importante para as pessoas daqui a um tempo também. Então, alguns valores, que é a lei divina, eles vão
ter um entendimento maior dentro do processo evolutivo, mas continuarão ali como uma necessidade básica evolutiva do ser humano. E como é importante para nós, né, fazermos as perguntas certas. Porque é o que ele fala, né? Qual que é a diferença entre o chat, por que que nós somos mais inteligentes que o chat, o chat GPT, né, da inteligência artificial? Porque ele sabe responder, mas nós é que fazemos as perguntas. Nós Eu fiquei sabemos. pensando, será que se eu fala com a Alexa ou com faça para mim uma pergunta? Ele deve fazer, né? Lógico, eu acredito que faça. Mas será que ele vai saber qual que é a pergunta, vai saber qual que é a pergunta que vai bater no meu íntimo? Qual a melhor pergunta que vai fazer para mim? Não sei, teria que perguntar para saber. Eu achei interessante isso, né? Olha, chega, porém, um dia em que a verdade nos surge na vida íntima, esclarecendo-nos e preparando-nos para novos passos no rumo do conhecimento superior. Então, quanto mais a gente for evoluindo, fazendo as perguntas certas, né, as questões vão se aprimorando e nos impulsionando a uma evolução maior, né? É o que ele Não fala, é acredito. evolução, né? O Santo Agostinho que fez as perguntas naquela época, no século IV, né? No início da Idade Média, é diferente do Santo Agostinho que faz a questão na obra kardeciana. Então, e hoje em dia, então, né, tudo vai evoluindo. Só que às vezes é que ele fala, às vezes o texto é tão além daquilo, tá? Por exemplo, o Apocalipse tá muito além. Então, talvez daqui a 2000 anos a gente ainda seja um texto atual, porque nós Atual, ainda estamos muito atrasados em relação na compreensão. na compreensão do que que aquilo é muito além do que a gente pode compreender hoje e ainda vai ser durante muito tempo, não é? Então, acho que é, e aí ele fala que esse conhecimento superior não é o conhecimento sobre Deus, isso a gente ainda não sabe, né? Deus ainda é inalcançável. Ele se refere ao conhecimento de si mesmo. Não é uma. Você entrar para dentro de si mesmo, como dizia, ele dá o exemplo de Guimarães Rosa, né? Que quanto mais você se conhece, mais você se torna superior, mas dentro desse processo de autoconhecimento, né? Não de conhecer Deus ou conhecer outras coisas. É onde ele fala: não temos, porém, essa pretensão de se definir o que seja verdade, mas sabemos que a verdade é a bússola de nossa marcha e que aparece inevitável nos caminhos que ela nos responde, acrescida sempre de mais luz em nós mesmos, respondendo-nos às indagações em nome de Deus. E quando ele faz essa comparação com a bússola, né, que a É. bússola é um instrumento, mas você quer saber onde fica o norte? A pergunta tem que ser sua, senão ela vai continuar ali como instrumento. E a verdade é isso. É essa a bússola, mas eu tenho sempre que estar fazendo as perguntas. Não adianta eu ter um instrumento e não usar, senão ele vai ser só um instrumento. É a mesma coisa da enxada, né? A enxada é neutra. Você vai usar a enxada? Ela tá lá. Ela é útil, é. Se você pegar ela para arar a terra, bom. Mas ela também é uma arma. Então, as suas escolhas, a sua inteligência e aquilo que você vai perguntar para si mesmo é que vai dizer o que que você vai fazer com a bússola, com a enxada, com a caneta. A caneta pode ser uma arma, depende do que você vai escrever, das suas escolhas, né? E aí ele vai para o Agora ele caminho e vai no livro verdade. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 47, a grande pergunta. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhes ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Isso acontece muito, né? A gente quer resposta direta para os nossos problemas, como se fosse uma receita de bolo, né? Eu achei interessante o exemplo que ele deu com uma estudante de medicina do quinto ano, engravidou, e aí foi pedir para o professor, né, dar as tarefas para ela, porque agora ela estava grávida, de maneira diferenciada, e ela na conversa lá com o professor, ela fala: eu não sei como que isso aconteceu. Então, quer dizer, humanamente absurdo uma pessoa no quinto período de medicina não sabe como isso aconteceu, né?
E a gente faz isso, né? A gente tem essas justificativas absurdas Você para as dá o exemplo nossas também de questões, você né? ficar abrindo o livro eternamente ao acaso do Evangelho, né? Ah, tá, tudo É, bem, de vez em quando, mas toda hora você lê, aí você, não, tá, repetiu, não é essa que eu quero. Você fica escolhendo pelos Espíritos, né? Então, não é assim, é. né? Quando na realidade, o que você tem que fazer? Ler em sequência, estudar. Como que as pessoas não querem estudar ainda, né? Meu Deus, é muito pouca gente que estuda, né? De fato, o Evangelho, que Porque a gente está vem acostumado, profundamente. a gente está no vício de achar que religião é a sua frequência em determinado dia, é um ritual, Rita, que a gente cria e acha que só isso é necessário. Ele E fala, né, aí ele, na questão da CLT espiritual. Você vai lá, bate o ponto no centro das 8 às 9, faz as perguntas, mas depois esquece. Aí tá lá, né? Vai no, aí vou não sei quantas vezes no centro, trabalho nisso aqui, naquilo ali, naquilo lá. e é muito Mas engraçado que e o íntimo, como é que tá? ontem eu fiz o estudo, né, no centro, aí eu estava pensando justamente sobre isso. A gente tira uma noite por semana, uma, né, para ir. Aí eu me predisponho a sentar lá. E ficar sentado realmente dá sono, né? Mas aí eu falo, gente, como que é sério eu não ter essa vigilância nem em relação ao meu hábito de dormir? Porque é tão constrangedor quando você faz uma palestra, você está lá na frente, Eu aí vou de estar repente lá. tem alguém dormindo lá. E eu sei, porque quando eu estou lá do lado de lá, a gente dá sono, mas a gente tem que dar um jeito de fazer a pergunta. O que, que eu estou buscando aqui? Eu não vim aqui. Eu vim ao centro para dormir? É absurdo, né? Eu O poderia Tarcísio ficar em fala que é casa, para ficar de então, pé, né? dormindo, Começou né? a dormir, fica em pé. Então, existem mecanismos que a gente tem que desenvolver, mas para isso a gente tem que fazer a pergunta: o que é que eu estou buscando aqui? E se eu não quero buscar um conhecimento, um aprendizado, gente, então eu durmo em casa, que é mais fácil, né? Não, e tem gente que dá Então, desculpa, né? Fala que é o espírito, que são os espíritos trabalhando para você entrar. Aí o Tarcísio fala assim: não, não é não, é o obsessor mesmo. Ele que faz você dormir para você não ouvir, entendeu? é. Você ir embora dali, ficar com seu obsessorzinho. Ó, o benfeitor termina o seguinte: é por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os tempos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações de seu verbo sublime. É, que ele está se referindo a que pergunta que É, Jesus faz lá em Lucas 6,46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não e fazeis o não que eu fazeis digo? o que eu digo. É a questão, é a melhor questão, né? É. E o que que Jesus fazia? Também é outra pergunta, né? Porque olha, o que que Jesus fazia? E o que que ele dizia também? Você não sabe? Você sabe, né? É a compreensão, é o entendimento, amor a todos, apesar, não amar por quê, mas apesar de. Então tá, estamos encerrando, né? Encerrando que está no horário. Vamos fazer uma leitura. Vou encerrar com o livro Falando a Terra e uma meditação. Sou filho de Deus e herdeiro da criação. O amor, divina luz, fulgura em mim. Meus pensamentos renovam-se em ação incessante. Cresço para a perfeição com meu trabalho de cada dia. Respiro em comunhão com a vida infinita. Vivo entre meu pai e meus irmãos no silêncio e na atividade. Valho-me do discernimento para encontrar a verdade pela porta do bem. Estou aprendendo a encontrar a infinita sabedoria em todas as situações, seres e coisas do meu caminho. Minha vontade é minha bússola no mar da experiência. Procuro no próximo a melhor parte. Esqueço todo o mal. Recebo as dificuldades como lições. Transformo-me naquilo que imagino. Reconheço que devo render culto à providência divina, servindo aos outros. A alegria é o meu crime. A confiança,
é o meu processo de realizar. Teço invisíveis laços para a materialização de meus desejos. Todas as criaturas que me ensinam algo de belo e útil. Agir para bem fazer é minha obrigação incessante. Em Deus, tudo posso. Uma semana de muita paz para todos nós. E que a gente medite bastante, né, em tudo que a gente tem. E faça bastante perguntas, né? Interessantes. Até Que semana vamos que ter as vem. melhores respostas, né? Boas É, perguntas trazem grandes respostas. até semana que vem.